Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Dr. Anderson Santos de Jesus, neuropsicólogo clínico, e hoje eu venho te explicar de um jeito claro, direto e clínico como diferenciar delírio de alucinação no psicodiagnóstico, ok? É por isso que essa diferença muda tudo na hora da gente avaliar um paciente. Muita gente acha que delírio e alucinação são as mesmas coisas, mas não. Uma nasce no pensamento, o outro nasce na percepção. E quando o profissional não distingue isso, corre o risco de confundir esquizofrenia com transtornos orgânicos, substância, transtornos de humor graves e até emergências médicas, como meningites e encefalites. Mas vamos por partes. Delírio é quando o pensamento ele se desconecta, sabe? Delírio é ideia e não percepção. É uma crença fixa, rígida, inabalável, que não muda com explicação, com prova nem com lógica. O paciente ele acredita e aquilo vira o eixo da vida dele. Isso é delírio. Um exemplo clínico para vocês entenderem. Um homem de 32 anos chega dizendo que os vizinhos instalaram câmeras dentro das paredes para filmá-lo no banho. Ele não ouve nada, não vê nada, mas ele acredita firmemente que isso acontece. Isso é um delírio persecutório. No psicodiagnóstico, o neuropsicólogo, ele avalia o grau de convencimento, a organização do pensamento, a consistência lógica e o impacto funcional. E os testes que podem ajudar nesse processo é o Rorschach, que pode mostrar o pensamento distorcido, a tríade executiva, o teste de Stroop, o teste de Visconsi, mostra rigidez cognitiva e dificuldade de flexibilidade, né, cognitiva, e a bateria atencional revela dificuldade em dividir a atenção quando o delírio domina ali o foco mental. O delírio é um sintoma central em esquizofrenia e transtorno delirante, transtornos de humor com sintomas psicóticos. A alucinação é quando os sentidos produzem algo que não existe. A alucinação é percepção sem estímulo. A pessoa ela vê, ela ouve, ela sente cheiro, sente toque, sem que nada disso exista no ambiente. Exemplo: o paciente ele relata ouvir vozes masculinas comentando o que ele faz. Alucinação auditiva verbal, né? Uma mulher, ela vê sombras atravessando o corredor, mesmo sem estímulo real. A alucinação visual. No psicodiagnóstico, você avalia a modalidade sensorial, a frequência, o horário do dia, a relação com o sono, hipnagógicas, né? Hipnopômpicas, e se há insights, se a pessoa duvida ou não da experiência. E nos testes neuropsicológicos, alucinações podem aparecer indiretamente, como comprometimento atencional, lentificação, falhas na memória de trabalho, distração interna. E a alucinação ela não é exclusiva da esquizofrenia, também ocorre em transtorno bipolar, em fase maníaca com psicose, depressão psicótica, uso de substâncias como cocaína, anfetamina, LSD, maconha, ayahuasca, dependendo aí da privação de sono também, epilepsias, condições neurológicas. Onde a coisa complica é quando o delírio e a alucinação se misturam. Um paciente ele pode ter os dois. Por exemplo, ele ouve vozes, né, ameaçando ele, isso é alucinação. E ele acredita que os vizinhos estão comandando essas vozes por microchips. Isso é delírio. E isso já coloca o caso mais próximo de esquizofrenia do que processos apenas culturais ou espirituais. Ok? É preciso saber diferir. O papel do psicólogo e do neuropsicólogo é diferenciar a crença cultural legítima do sintoma psicótico. E a diferença entre psicose e espiritualidade é importante essa relevância. Nem toda experiência espiritual é psicótica. E nem tudo que parece espiritual é espiritual. Critério que nós utilizamos para diferir isso: coerência cultural, a vivência é compartilhada por outras pessoas da mesma tradição, controle voluntário, a pessoa consegue interromper a experiência, funcionamento preservado, a vida dela segue funcionando, insight parcial, a pessoa sabe diferenciar o momento ritualístico da vida cotidiana. Quando esses critérios estão preservados, nós não chamamos de psicose, galera, tá ok? Condições médicas que imitam a psicose, essa parte é fundamental e pouco falada nas redes. Existem condições orgânicas graves que podem causar sintomas parecidos com delírios e alucinações, como a meningite.
né? A meningite ela pode provocar confusão mental, delírios, alucinações visuais e agitação. O cérebro inflamado altera a percepção e pensamento. A encefalite autoimune, né? Muitas vezes começa aparecendo esquizofrenia, mas não é. Alucinações e delírios, comportamento bizarro, discurso incoerente, e é uma emergência neurológica, tá ok? Febres altas em crianças e idosos também podem gerar estados confusionais como alucinações, hipoglicemia severa, a pessoa ela pode ter delírios paranoides e confusão, síndrome de abstinência alcoólica, que é o delirium tremens, que a gente chama, com alucinações visuais táteis, delírios persecutórios, quadro gravíssimo. Por isso a avaliação, ela nunca pode ser feita isoladamente, né? Psicólogo, neuropsicólogo, psiquiatra e médico clínico precisam trabalhar juntos. E nós temos as armadilhas diagnósticas, coisas que confundem até profissionais mais experientes. Flashbacks de trauma podem aparecer como alucinação. Transtorno obsessivo compulsivo grave pode gerar ideias quase delirantes, quase delírio. Transtornos dissociativos podem imitar vozes internas. Uso de cannabis de alta potência pode precipitar quadros psicóticos. Depressão severa pode ter delírios de culpa e de ruína. Por isso, o psicodiagnóstico precisa ser completo, longo e criterioso. Delírio é pensamento, alucinação é percepção. Distinguir isso, gente, evita erros graves, salva vidas, impede diagnósticos apressados. E mais, separar espiritualidade saudável de psicopatologia é um ato ético, respeitoso e cientificamente necessário. Se você gostou e quer mais conteúdo sobre diagnóstico psicológico, neuropsicologia e saúde mental com responsabilidade, já sabe onde me encontrar. Compartilhe esse vídeo e dá um like. Forte abraço.